Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sintam-se todos abraçados e acolhidos neste momento para mais uma quarta-feira de estudo, a Carta de Paulo. E todos sintam-se renovados, tenham o seu ambiente, onde quer que esteja assistindo ou ouvindo este momento, saneado pela espiritualidade de luz, e tenham certeza que a espiritualidade que trabalha com o Dr. Augusto Silva visita a cada um que se conecta por meio deste canal. Então, muita paz, muita alegria, muita saúde a todos. E nessa noite, nós vamos refletir sobre pensar é criar. Já tem algumas semanas que nós estamos refletindo o quarto capítulo da Carta de Paulo aos Filipenses. É o último capítulo dessa Carta de Paulo a Filipe, né? E nas últimas semanas nós refletimos muito sobre confiança, ter esperança, evitar inquietação e qual seria a nossa relação com Jesus. E hoje nós vamos refletir o versículo 8, mas antes eu gostaria de destacar o versículo 7, em que Paulo coloca assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É interessante Paulo escrever dessa forma, porque ele coloca que a paz de Deus, a paz do nosso Pai, não é possível todos nós compreender, excede, ultrapassa o nosso entendimento. E Jesus, lá em João, capítulo 14, versículo 27, e aqui eu até destaco, porque todo início de palestras e grupos de estudos virtuais e presenciais, o nosso presidente, Sr. Fernando, sempre cita esse versículo de João. E confesso que durante todo o período em que estávamos isolados fisicamente, foi o grande versículo que nos animou, que nos fortaleceu para continuar a caminhada diante de grande dificuldade. E João escreve assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreis. Então, olha como que a carta de Paulo está muito conectada com a mensagem de Jesus. Até porque ele estava sendo inspirado a todo instante por Jesus. Claro que com o auxílio intermédio de Estevão, que já estava no plano espiritual. Então, como que tudo está escrito para a gente permanecer com essa paz de Deus. Não é essa paz que nós temos aqui no planeta Terra, que ela é temporária, que ela é praticamente material, conduzido por contratos que podem se finalizar a qualquer instante. Não, essa não. Ela é de Deus. E quando a gente aceita essa paz, Deus guarda o nosso coração e o nosso pensamento. E será que a gente já parou para refletir sobre o pensar e criar? Porque aí no versículo 8, Paulo coloca assim, é como uma receita. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa forma, se há virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Né? Então, tudo que é de bom que a gente possa pensar, né? Estar envolvido nesse pensamento. E aí, fazendo uma pesquisa muito rasa, né, sobre pesquisas de pensamento, há uma reportagem interessante na revista Super Interessante 2022, intitulada Do que é feito do pensamento? A voz na sua cabeça, o que está por trás, a ciência busca. Né? Então, eles, nessa reportagem, não trouxe muito
conceitos, mas apenas pesquisas, né? E uma delas é uma pesquisa de uma psicóloga polonesa chamada Małgorzata Buczkowska. Né, em 2014, ela concluiu, né, que parte da nossa mente silenciosa, com que a gente o tempo todo está em discussão, em silêncio para esses ouvidos materiais, para tomar as nossas decisões. Né? Então, nessa nossa mente, né, aqui o cérebro está ali fervilhando silenciosamente, né, um diálogo. Muitas vezes a gente fantasia, né, acaba planejando situações, travando esse diálogo. Ah, se a pessoa falar assim, eu vou responder assim. E aí a gente começa a tomar as nossas decisões e fazer até mesmo um planejamento, né, a pesquisa dela. E ao longo da reportagem, eles comparam um biólogo quando eles adentram uma floresta para poder fazer uma pesquisa de campo, e ao adentrar essa floresta, esse biólogo acaba interferindo naquele meio ambiente, né, naquela floresta. Da mesma forma que os nossos pensamentos podem ser contaminados por sugestões. E aí eles trazem exemplos. Não pense no elefante. Então, a partir de agora, quem está ouvindo essa palestra, não pense no elefante, já vai imaginar o grande animal elefante ali, né? E aí, pensando no pensar e criar, a gente já está trazendo forma ao pensamento do elefante, né? Quando a gente faz a leitura, a gente começa até a ouvir os sons, né? Muitas vezes, quando recebemos uma carta, uma mensagem, e ler aquela mensagem, a gente é como se ouvisse aqui, no silêncio da nossa mente, a voz da pessoa, né? Então, o pensamento, ele é contaminado, entre aspas, né, por sugestões, né? Vai dando aqueles sugestões que chegam. E aí, eles falam também que um minuto no nosso pensamento tem milhares de palavras, enquanto que um minuto de fala são basicamente 130 palavras. Então, olha a dimensão de palavras que nós estamos utilizando, esse recurso, né? Então, por mais que pareça silencioso, isso não é silencioso, tem muito barulho. E também, mais ao final dessa pesquisa, né, da revista, eles fazem uma comparação também muito rasteira do computador com o nosso cérebro. Eles falam que o computador, ele trabalha no modo fluxo paralelo. Muitas vezes nós abrimos diversos programas para poder estar utilizando ao longo do dia a dia, até mesmo o celular, né? Que é um pequeno computador. E aí a gente vai abrindo diversos programas, diversas janelas, né? Para poder estar ali trabalhando, e o computador está conseguindo manter tudo aquilo. E além das nossas janelas, dos nossos programas abertos, tem também os programas invisíveis, né, entre aspas, que são importantes para a manutenção daquele equipamento, para dar o retorno para a gente quando a gente dá um clique. Já o cérebro, ele não trabalha no fluxo paralelo, ele trabalha no fluxo serial. O que é isso? Enquanto nós estamos vivendo, convivendo, o nosso cérebro, ele está dando diversos comandos. Respirar, bater o coração, liberar hormônio, né? Estamos caminhando, são diversos movimentos feitos aqui na mente que a gente não consegue nem dimensionar para dar um passo. E isso tudo, meus amigos, é feito por uma voz, né, entre aspas, silenciosa, que sai organizando tudo no nosso corpo, né, para poder manter tudo em atividade. Se uma dessas tarefas para, nós temos o colapso total, né, do nosso corpo. Gera um grande transtorno para todos nós. E quando fala em pensar,
a gente vai lembrar, claro, de um grande filósofo e matemático francês, que é René Descartes. Ele viveu no século XVII e ele desenvolveu um método muito interessante, né, que é um método que baseado no princípio da dúvida. E esse método é o seguinte: primeiro, analisar criteriosamente o objeto de estudo. Segundo, com experimento. Nunca é feito por sugestão, não. Com experimento para poder comprovar. Observar os resultados desses experimentos. E para poder ter uma conclusão racional, né? E diante disso, né, diante do princípio da dúvida, ele duvidou de tudo. Duvidou da própria existência, duvidou do mundo, e diante dessa dúvida, ele foi chegando à seguinte conclusão: surgia a dúvida, surgiu o pensamento. Se surge outra dúvida, surge um outro pensamento. E aí ele escreve a grande frase para nós: logo, se penso, igualmente existo. Né? É a frase que a gente resume em penso, logo existo. Né? Ele escreveu essa frase na obra O Discurso do Método, de 1637. E aí temos René Descartes e Allan Kardec. Né? Kardec também seguiu basicamente a ciência. Né? Ele tinha ali a dúvida daquelas mesas girantes, a dúvida das mensagens que chegavam, e ele experimentou tudo, e foi pelo seu trabalho, baseado na ciência, que a gente teve a codificação da nossa doutrina espírita. Se não tivesse essa base muito bem construída, muito bem estruturada, se não tivesse a razão, né, em tudo isso que nós temos hoje, talvez a doutrina espírita não estaria muito bem consolidada e difundida. E a primeira obra, né, que nós sabemos que nós tivemos, que ele escreveu para nós, que ele organizou para nós, foi o Livro dos Espíritos. E lá ele tem algumas perguntas, né, sobre o pensamento. Nós vamos destacar aqui para este momento duas. É a questão 959, em que Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Se pensarmos que é algo assim, que os nossos ouvidos não têm acesso, que os nossos olhos não conseguem ver, a gente vai responder que não, né? Se não estou vendo, estou ouvindo, mas a espiritualidade deixa bem claro, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí, na questão 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? E aí eles respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. E aí, como estão os nossos estudos? Como estamos nos analisando? Né? Como estamos nos experimentando? Lembrando aqui do método do nosso matemático René Descartes. Né? É a gente fazer essa análise constantemente, porque se a gente não sabe o que é nosso, o que é do nosso pensamento, o que nós estamos criando, como que vamos distinguir o que é do outro? Como vamos distinguir o que é uma sugestão? E aí a outra pergunta: como que vamos distinguir se é bom ou mal? Se nós não sabemos, se nós não estudamos, se nós não conseguimos ter uma conclusão racional. Né? E aí Emmanuel, quando vai estudar o versículo de Paulo, né, está na obra Pão Nosso, capítulo 15, intitulado Pensamentos. Emmanuel fala para nós que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Tudo,
tudo que há neste planeta, tudo que é criação nossa, vem do nosso pensamento. E aí surge a ideia de um que vai somando com outro, com outro, com outro, e aí nós temos um grande empreendimento para ter algo material. E aí Emmanuel ainda fala o mal e o bem. O feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O pensamento, meus amigos, ele é neutro, ele faz parte do homem. Cabe ao homem dar a direção do bem ou do mal. Mas aí, pensando ainda na criação, né, Kardec, na obra Gênese, tem um capítulo muito interessante, o capítulo 14, Os Fluidos. E dentro desse capítulo tem a ação dos espíritos sobre os fluidos e a criação e criações fluídicas, a fotografia do pensamento. E aí ele vai descrever para nós como que funciona essa ação dos espíritos nos fluidos, né? Ele fala que os espíritos, a gente utiliza as mãos para fazer qualquer coisa. Vai pegar um objeto, vai fazer uma leitura, vai escrever alguma coisa, a gente utiliza as mãos. É o nosso instrumento aqui. No mundo espiritual, o instrumento deles é o pensamento e a vontade. E aí, ele fala que pelo pensamento, os espíritos, né, eles imprimem nos fluidos, né, qual direção, como aglomerar, como combinar, dispersar. E aí eles vão organizando conjuntos, né? Ele coloca assim, que apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Muda as propriedades como um químico muda os gases, ou outros corpos combinando segundo certas leis. E ele fala, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, os espíritos, eles vão manipulando tudo de acordo com a sua vontade, mas respeitando sempre as leis, nunca corrompendo, sempre mantendo, seguindo as leis naturais. E aí Kardec vem trazer um exemplo para nós. O pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Então, quando desencarnarmos, né, quando estivermos no mundo espiritual, e até mesmo muitos espíritos, quando a gente vê os relatos nas obras de André Luiz, portando objetos, vestimentas, né, tendo uma aparência física, então como que funciona isso? É o que Kardec explica. O pensamento do espírito cria fluidicamente esses objetos, né? Um avarento manuseará o ouro. O militar vai trazer suas armas e seu uniforme. Um fumante vai ter o seu cachimbo. Um lavrador vai ter a sua charrua e seus bois. Uma mulher vai ter a sua roca. Para o espírito, que também é ele, fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo, mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a destes, né? Então, quando está lá no mundo espiritual, eles acreditam, eles apalpam, eles sentem como nós sentimos aqui, quando estamos encarnados. Na obra No Mundo Maior, André Luiz descreve 4 entidades que estão ali, ó, manuseando barro, né? E aí ele chega próximo dessas 4 entidades para poder entender o que está acontecendo. E para essas entidades, o que eles viam, na verdade, era ouro. Então, eles plasmaram para eles o ouro.
mas, como Kardec coloca, é tão fugitiva, né, tão temporária, é algo que se desfaz, porque não é verdadeiro, não é verdadeiro, ele se desfaz. Então, a importância da gente estar analisando racionalmente o que estamos apegados, quais são os caminhos que nós estamos tomando ao longo do nosso dia a dia, quais são os diálogos que estamos tendo aqui nessa voz silenciosa da nossa mente. E aí, Emmanuel, voltando na obra Pão Nosso, a base do nosso estudo hoje, ele fala que o Evangelho é o verdadeiro roteiro, muito generoso, para a mente do homem que se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Então, se desejamos seguir novos caminhos, o Evangelho é a nossa bússola, é o nosso roteiro, né? É a nossa lista a seguir. E ele fala que renovar os pensamentos não é tarefa fácil. Nós não vamos conseguir de um dia para o outro, de um minuto a outro. Ele fala que demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que um homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, aquilo que estamos apegados, né, voltando na Gênese, né, os objetos, as situações, as pessoas, então que a gente possa estar colocando o evangelho nisso, renovando, porque laços, laços construtivos do amor, que buscam a liberdade, que buscam o verdadeiro sentimento, eles não prendem. Eles não são algemas, são libertações. E aí a gente não pode continuar alimentando isso, porque depois Emmanuel coloca, serão obstáculos e sombras que vão permanecer na nossa mente como fantasmas ocultos. Então, olha a importância da nossa estadia aqui no planeta Terra para a gente poder fazer essa renovação do pensamento, compreender verdadeiramente o que se passa nessa nossa mente tão silenciosa, mas ao mesmo tempo muito barulhenta. E aí, nos destacando a obra Pensamento e Vida, Emmanuel fala que é uma singela cartilha, né, que ele deixou para nós, e singela, mas grandiosa nos ensinamentos, né? É o capítulo 2 que chama Vontade. Emmanuel coloca para nós, ele compara, né, a nossa mente humana a um escritório, né? E como qualquer escritório, ele tem diversas divisões. E aí ele põe algumas divisões da nossa mente, né? Departamento do desejo. Nesse departamento vai ter os nossos propósitos, as nossas aspirações, né, que vai acalentar o estímulo ao trabalho. Tem o departamento da inteligência, né, que dilata os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, que vai estar amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, que vai estar arquivando as experiências, e outros departamentos que definem os investimentos da alma. Mas, como em todo escritório, tem que haver um gerente, né? E o gerente é a vontade, é um gabinete que coordena todos esses departamentos. E aí, a vontade, ele fala que é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, esse atributo, como Leon Denis coloca, né, a vontade, é que vai dar direção, que vai coordenar tudo aquilo que está em nossos pensamentos. Por isso, conhecer de forma minuciosa
né, de forma criteriosa os nossos pensamentos e também todos esses departamentos. O que, que nós desejamos, o que, que nós estamos agrupando, combinando, o que, que nós estamos ajuntando, como estamos utilizando a nossa inteligência, né? O que, que estamos acessando. Então, analisar as nossas pequenas atitudes para poder ir renovando e dando direção para o bem. E aí, André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, gente, matéria mental. André Luiz, em toda a sua coleção, ele traz muito sobre a forma pensamento. E às vezes a gente fica muito confuso, né, sobre isso, como que funciona. E nessa obra, André Luiz descreve direitinho para nós. Ele fala que a gente emite uma ideia, né, a gente joga para o universo, né, para o mundo, essa ideia. E aí, de acordo com que a gente vai alimentando, né, vai dando energia para essa ideia, ela vai ganhando corpo, ela vai ficando intensa, vai sustentando isso, né? É como uma plantinha. A gente jogou sementinha ali, você vai alimentando, ela vai crescer, né? E aí, por meio dessa ideia, que vai ganhando um corpo, ela se torna um ponto de comunicação com todos, né? Seja as mentes encarnadas ou desencarnadas. Então, olha como que está associado com a questão 459, né? Que influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais que imaginais. E como que isso acontece? Por essa chave, pela ideia, pelo pensamento. Já observaram que quando nós temos um projeto, rapidamente surgem pessoas para nos auxiliar na concretização disso? Vibra, né? Então a ideia surge, a gente alimenta e vai juntando, né, tendo esse intercâmbio de mentes, encarnado e desencarnado. E aí, André Luiz coloca para a gente, né, esse movimento espírito no mundo das formas pensamentos, que são construções substanciais, construções substanciais na esfera da alma, que vai liberar o nosso processo ou vai nos escravizar na pauta do bem ou do mal da nossa escolha. Cabe ao nosso livre-arbítrio. Não é Deus, não é o anjo da guarda, nem espírito obsessor que vai escolher por nós, não. Somos nós. E ele ainda coloca: essas formas, pensamentos podem construir estradas para a nossa expansão, né, para a nossa caminhada, para a nossa iluminação, ou pode construir algemas para nós mesmos. Cada mente, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se para mundos superiores ou estaciona, como cada um traça o vasto labirinto aos próprios pés. Então, está aí a chave para nós. Está aí a descrição, né, que André Luiz nos traz da forma pensamento. Então, cabe usarmos o Evangelho para analisar o que nós estamos criando. Será que estamos aceitando o processo da reencarnação como uma grande oportunidade de crescimento com amor? Ou estamos tendo a visão de uma prisão, de algo que seja um castigo, como ele coloca aqui, algema? Nós que estamos nos algemando. Então, que possamos mudar essa visão, pegar o Evangelho, como Emmanuel coloca, é o nosso roteiro de felicidade e de luz, para a gente poder renovar. Lembrar da passagem do filho pródigo que Jesus contou. Quando o filho sai, ele está lá no fundo do poço e ele resolve voltar. O caminho de volta nunca é o mesmo de ida, porque o pai,
ele espera o filho todo dia, lá na beira da estrada. E aí, quando ele vê o filho voltando, ele sai correndo para encontrar o filho. Então, grande parte do caminho é feito por Deus. Que possamos manter essa vibração e a ideia de amor, de libertação, de renovação. E Chico nos dá um conselho muito importante. Ele fala para nós que temos que combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agride o organismo. Através da chamada invigilância mental, os agentes das trevas nos parasitam, estabelecendo conosco difícil processo de vampirismo. Vivemos atualmente uma situação bastante delicada no nosso planeta. Estamos passando por esse momento de transição. Sabemos que é muito delicado, é muito difícil. Então, que nesses momentos de desânimo, de tristeza, que a gente não dê acesso a esses maus pensamentos. Vamos lembrar de Jesus, né? Vamos lembrar aqui do que Paulo escreveu no versículo 7, né, dessa carta, né? Eu vou reler novamente para nós. E a paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Jesus, né? Que a gente confie nessa paz, que possamos construir formas, pensamentos baseados nessa paz. E aí Emmanuel finaliza o estudo, né, no Pão Nosso, sobre o pensamento, da seguinte maneira: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar de súbito. Aquilo que está aqui, silencioso, às vezes não vai, no mesmo momento, né, chegar às nossas mãos e nem se tornar visível para nós e para os outros, de forma súbita, né, como ele está colocando. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extinção. Então, pode não ter vida acessível aos nossos olhos, mas está causando um grande barulho ou trazendo uma grande libertação, uma grande felicidade para o nosso espírito. Por isso ele coloca continuidade ou extinção. E aí ele fala assim: o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, é termos olhos de ver e ouvidos de ouvir com o filtro do amor, com o filtro da paz de Deus, com essa confiança, com essa esperança. E aí colocar todo esse filtro também aqui dentro, para nos renovarmos, para estarmos cada dia mais conectados com o bem. E, acima de tudo, ser boas ferramentas, né, sermos úteis na tarefa divina, aonde nós estivermos, onde fomos plantados, porque cada um de nós aqui temos uma missão, e ela é única, ela é totalmente sua, cabe somente a você, e o Pai confia em você. Então, para finalizar esse momento, essa reflexão, nós destacamos uma mensagem que está na obra Prazeres da Alma, de Hamed. É o capítulo intitulado Autoconhecimento. Ele coloca assim: o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar.
Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, tudo está aqui dentro de nós. Só que por algum momento, né, por algum motivo também, tudo isso está adormecido. E aí o autoconhecimento permite despertar tudo isso. E aí ele finaliza: se tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Meus amigos, estejam todos envolvidos na paz de Deus e de Jesus, e que em cada instante da sua vida seja o momento oportuno de reflexão para ouvir a verdadeira melodia de Deus, essa música divina que Deus orquestra no universo com o auxílio da espiritualidade. E confiemos sempre no nosso irmão maior, Jesus, esse grande maestro do planeta Terra. Muita paz e muita luz a todos.